E aí nós tivemos o primeiro, o Palestra ganha o Campeonato Paulista de 32, e aí 33 é o grande ano do futebol brasileiro, né? Porque eu falo que as coisas do futebol brasileiro, eles são uma evolução, tá? É uma evolução, não é que mudou tudo a partir de hoje, não, é tudo uma evolução. Então 33 é o ano que se instala o profissionalismo. O futebol já tinha sido profissionalizado na Argentina em 1930 ou 31, acho que 31, foi 31 que profissionalizou na Argentina. Então, quando profissionalizou na Argentina foi 31, no Uruguai 32. Esses dois países, junto com o Brasil, eles eram referência do futebol sul-americano. Então, quando esses dois profissionalizaram, aqui era questão de tempo. Era questão de encaixe burocrático, jurídico, de conversar com o jogador para saber quanto que ele quer ganhar, entendeu? Era ter uma política para acertar isso. Acertando isso, o futebol iria se profissionalizar. E aí foi o que aconteceu em 33. Então, em 1932, o Palestra é o último campeão amador da história do Brasil, do futebol paulista. E em 33 ele torna-se o primeiro campeão profissional do futebol paulista. E brasileiro, porque teve o Rio-São Paulo em 33. Então, vamos lá. Então, o Palestra é o último campeão amador e o primeiro profissional. E o primeiro campeão de um torneio, que é o Rio-São Paulo, né? Não é um torneio brasileiro, de campeão nacional, porque o time de Minas, do Sul não jogaram, era só Rio-São Paulo. Mas a imprensa da época, o futebol paulista e o futebol carioca, naquela época, eles eram disparados muito mais fortes que os outros estados. Então, então a imprensa... mas depois dos anos 60 pra frente... Aí começaram... Aí os times de Minas e do Sul começaram a ganhar também, entendeu? Mas nessa época, de 1930, era basicamente Rio e São Paulo, os estados mais fortes. Já tinha futebol e campeonato nos outros estados também, entendeu? O Grêmio já era campeão gaúcho, o Atlético e o Cruzeiro já... Embora lá em Minas o Cruzeiro era o terceiro, sabia? Ele era o terceiro. O maior campeonato do Atlético, o segundo era o América. É que o América decaiu. Dos anos 40 pra cá, ele decaiu demais. Até os anos 40, o segundo maior lá em Minas era o América. O Cruzeiro passou a ser o segundo depois dos anos 40. E aí o Palestra ganha o campeonato de 1973 e ganha o Rio-São Paulo. Os jogos do Rio-São Paulo, eles eram assim... Os jogos do Campeonato Paulista serviam de pontuação para o Campeonato Paulista e servia como confronto de pontuação nos duelos paulistas do Rio-São Paulo. E aí os times jogavam em outra data os jogos contra os times do Rio. Então é como se, por exemplo... Como se fosse um ranking, vai... É como se fosse assim, você joga o Campeonato Paulista, em vez de jogar paralelo ao Campeonato Paulista, a Copa do Brasil, você jogava o Rio-São Paulo. Então, num domingo, você jogava contra a Inter de Limeira, você ganhava, valia 3 pontos pro Campeonato Paulista e pro Rio-São Paulo. Olha, que louco. E aí, no outro final de semana, você jogava contra o Vasco. Entendeu? Entendi. E o primeiro Rio-São Paulo foi assim. O primeiro Rio-São Paulo também foi Palestra. E o primeiro Rio-São Paulo foi o Palestra campeão. Caraca, 1933. Gente, vai vendo. É o último amador, o primeiro profissional, o primeiro Rio-São Paulo. E aí ele ganha o Campeonato Paulista contra o São Paulo, 1-0. Gol de Gabardo. Isso em que ano? 33. Em 33. Ele ganha, o Paulista ele ganha contra o São Paulo. E o Rio-São Paulo ele ganha contra o Fluminense. Então eu já sei por que o São Paulo ficou empurrando a data mais pra frente aí, só pra não falar que apanhou da gente. E aí quando apareceu o Paulista, eles falaram, não, era a gente. Mais ou menos isso aí, velho. Entendi. Pô, aí, tá vendo?